A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 279. E aonde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Olá, queridos ouvintes, eu sou Nilce Pereira, muito boa tarde. Estou desejando a todos que nós tenhamos uma boa tarde de aprendizado e participem conosco. O nosso WhatsApp 11 985 176385 da Família Web Rádio. Ou então vocês podem encaminhar um e-mail também, focando@useguarulhos.com.br. Então aí vocês podem perguntar, podem sugerir novos temas, enfim, uma participação conosco aqui será muito bem-vinda. Olá, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Thaís Basto. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre intolerância religiosa, o retrato da falta de fé, isto tudo numa visão clara do Espiritismo. Olha, obrigado, Thaídes. Eu sou Luiz Gouveia e estou desejando a todos vocês uma boa tarde, a todos vocês ouvintes da Família Web Rádio. Eu estarei junto com os amigos aqui, a Nilce, o Ataídes, o Marcos Aleixo e o nosso diretor Luiz Leite, discutindo durante o nosso programa os temas. São dois temas interessantes. Nesse momento, eu quero e queremos todos cumprimentar a direção do Colégio Marconi. Ele teve uma visão arrojada, olha só, e o Luiz está falando, nós estamos começando agora, estou começando a fazer palestra nas salas de aula, muito bom. E o Colégio Marconi abriu a oportunidade para os seus educandos para participar das atividades radiofônicas. Isso é muito bom, porque a pessoa já vai tomando gosto pela radiofonia, né? E trazendo para cá a parceria com a Família Web Rádio. E os alunos terão a oportunidade de realizar as suas próprias criações. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi. Ressaltamos nossos parabéns para esta parceria, viu, a direção da rádio do Colégio Marconi e direção da Rádio Família Web Rádio. É isso, Sr. Luiz. E agora vamos continuar mantendo. Primeiro é uma informação, né? Uma colaboração num compromisso social e lembrarmos de manter na nossa consciência que devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Se estiver com alguns sintomas de gripe, algo viral, que procure evitar aglomerações, use máscara, né? Porque a pandemia trouxe esse hábito aí que nessas horas ele é importante, necessário e protege vidas, né? Sempre que necessitar, lave bem as mãos e desinfete com álcool gel, outro hábito que nos trouxe que pouco tínhamos.
porque é preciso nos precaver, né? Porque as viroses emanam de doenças ainda, que estão por toda parte, né? Esses vírus aí estão por toda parte. E essa semana começou a vacinação para a gripe. Os idosos, né? Os idosos, Para todos, professores, todas as categorias que são as pessoas, os alunos, que estão aí em mais risco, vamos dizer assim, trabalhadores da saúde. Então, começou. E não perca essa oportunidade, vale a pena. Depois que eu comecei a tomar vacina da gripe, olha, eu era uma pessoa que tinha gripe constantemente. Agora, se eu tenho uma por ano ou nenhuma, é muito longe. Eu não consigo, não tenho mais gripe. É bom. E quando vem também é leve, né? Leve, não tem problema nenhum. Até porque a ideia da vacina é essa, não é que você não vai ter gripe. É diminuir a intensidade dela. A gravidade, né? Gravidade. E ela é importante. Eu tenho 53 anos, o pessoal em casa fala, você já tem que tomar. Eu sempre relutei, é bom. Porque ainda, raramente, eu fico... Tem aquelas gripes do ano assim, que não... Mas é interessante mesmo, a partir de uma certa idade, você começar a se precaver. Porque é o seguinte, seu pulmão não é mais o mesmo do jovem, né? Então é bom as pessoas tomar mesmo, que ela tem diminui a intensidade. A gente não pode ficar relutando muito com a saúde, não, viu? Tem que insistir aí para tomar. Não pode brincar, né? Vamos dizer assim, não pode brincar. Criança também tem gripe, né? Não, mas a vacinação, os primeiros, os idosos, as crianças, as gestantes. Aí vem o pessoal da saúde, o pessoal do público ali, os professores, né? Mas o primeiro é sempre criança, gestante e idoso que abre a vacinação. Isso. E é isso, né? Porque, afinal de contas, a vida é bela. Isso. E agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. E, para esse quadro, nós selecionamos algumas questões, algumas perguntas, todas dentro dos conceitos espíritas. E vocês podem enviar as perguntas para nós também. Né, Luiz? Verdade. Envie as perguntas e nós vamos responder. Será muito bom. Agora, hoje nós temos o questionamento da Tereza Dantas Silveira. Ela pergunta o seguinte, Ataídes, e para nós todos aqui, né? Pode-se considerar a morte prematura uma injustiça de Deus? E aí, Ataíde, responde aí. Agora vamos ver, né? Tereza. Tereza, boa tarde. Não, injustiça de Deus não, porque nós sabemos que vindo de Deus nada é injusto, né? Não tem como ter injustiça da parte de Deus. Isso é fato, Deus é onipotente. Acontece que nós ainda não compreendemos muito a lei de Deus, então determinadas coisas que nos acontecem nos dá essa impressão, será que Deus é injusto? Será que acontece, que só isso acontece comigo, com fulano? Mas isso não quer dizer que seja uma injustiça de Deus. Eu tinha um filhinho, morreu tão cedo. Morreu cedo, fulano que era gente boa já morreu, e fulano que não era lá essas coisas está aí. Fulano era tão jovem, uma pessoa decente, e Deus levou. E fulano que, né, não é muito legal e está aí, né? E tem essas coisas na nossa vida aqui terrena, tem essas coisas. Isso é fato, né? Faz parte ainda do ser humano aqui na Terra. Mas isso não se trata de uma injustiça de Deus. Precisamos ter essa consciência, porque Deus é justo, né? Por que essas coisas acontecem? Porque nós somos espíritos em evolução, estamos caminhando aqui para a nossa evolução espiritual, para isso nós reencarnamos aqui. E muitas vezes o nosso comportamento não é como deveria ser. E devido não ser como deveria ser, nós atraímos certas determinadas consequências que muitas vezes nós não aceitamos. Nós não aceitamos e aí achamos que é uma injustiça de Deus. É aí onde está o engano e temos que ter cuidado com isso, né? Porque a injustiça de Deus não existe. Tudo que é coisas que seja do campo negativo não vem de Deus. A gente precisa ter essa consciência.
Nós, sim, somos seres humanos, somos espíritos aqui em evolução, estamos aprendendo, viemos aqui para isso. E por isso nós precisamos de ter muito cuidado quando nós questionamos determinados assuntos e querer dizer que Deus castigou, que Deus mandou isso para mim porque eu fiz isso e aquilo. Não, Deus não. Para começar, Deus não se ofende com nada. Deus é Deus, né? A gente precisamos ter essa consciência. As demais situações é nós mesmos. Nós aqui encarnados, aqui na Terra, que estamos todos no caminho do aprendizado. E é por isso que é importante a gente saber de onde nós viemos, por que nós viemos, para onde nós vamos. Esses são os pontos chaves que nós precisamos sempre ter essa lembrança com a gente, né? De onde eu vim? Por que eu vim? Por que eu estou aqui? E depois para onde eu vou? Então são questões muito interessantes, que faz parte do nosso aprendizado aqui. Então eu vou passar a palavra para os meus amigos aqui também comentarem a respeito da pergunta. E é isso. Boa tarde. Diante dessa questão, eu penso assim, dentro da nossa falta de conhecimento, né, nós estamos envolvidos ainda não totalmente em virtudes, né? Então, dentro do nosso egoísmo, da nossa falta de visão das coisas espirituais, nós temos esse pensamento a nossa justiça ainda é muito terra a terra, né? Nós temos esse pensamento imediatista, né? Então, meu filho morreu ainda nenê, como eu sou infeliz. Porque Deus são as coisas que a gente fala. Assim, sabe, uma questão assim, que, nossa, como Deus é injusto. Deus não é injusto coisa nenhuma, sabe? E isso é porque nós ainda não temos o conhecimento amplo de que o Espírito vem para a Terra para quê? Tem um objetivo, porque tudo na obra de Deus tem um objetivo. Então, ele está tendo oportunidade de vir, o ciclo dele encerrou ali, e ele volta, por quê? A partir do momento que nós começarmos a entender que a vida, ela não é o desenvolvimento amplo, geral e total, não é no material, ela é no espiritual. Então, aí nós vamos ter uma compreensão melhor, e a partir dessa compreensão, nós vamos mais ficar revoltados, culpando esse ou aquele, como a gente muitas vezes vê, né? Dentre as famílias acontece uma questão dessa, e às vezes um fica culpando o outro, né? Porque você que não olhou, você que não falou, tal. Não é nada disso. Como quase tudo na Terra, quase tudo não, praticamente o Espiritismo que vem abrir as nossas mentes e nos clarear algumas situações, né? Porque o Espiritismo vem nos falar da vida espiritual, da continuação da vida. E essa morte prematura é uma das questões que o Espiritismo, uma que consola. É verdade. Porque nos fala da continuação da vida, que a morte não existe. Então, por exemplo, para uma mãe é muito difícil perder o filho prematuro, ou em tenridade, antes bem cedo, né? Só que o Espiritismo vai falar que nós somos reencarnacionistas, reencarnamos várias vezes. Então, esse espírito teve a necessidade de vir e ter pouco tempo na Terra, era a prova dele. Às vezes, o espírito nasce e já desencarna com poucos dias. As pessoas querem processar médico, hospital. Então, não adianta, o Espiritismo vem nos orientar. Há erros, mas não esse é o ponto. O Espiritismo vem nos falar o quê? Cada espírito é espírito único, individual, com o seu programa reencarnatório. Então, nós não sabemos o programa reencarnatório de cada um. Por que esse espírito teve que renascer? Aí a pessoa às vezes pergunta, e por que só o meu teve que renascer? Aí, amiga, você vai ter que esperar retornar para o mundo espiritual para saber. Porque ou ele dá uma comunicação, mas talvez não vai falar claramente. Porque só no retorno à vida espiritual que o espírito da mãe e do pai vai compreender porque essa criança foi embora mais cedo. Foi necessário. Então, está na prova de cada um, né? Agora, o porquê, só a prova de cada espírito pode falar. Pode falar, se o senhor quer falar.
Não, pode concluir o que você está falando. Só espiritismo para falar. Então, esse é o ponto. O senhor tocou no negócio aí, só Taíde, é que as pessoas às vezes falam, por que um homem de bem morreu e do lado que é um malfeitor, o meu vizinho, ou sei lá, quem da rua continua vivo? Quem disse que esse jovem que se foi cedo por alguma coisa não ia se comprometer no futuro ainda? A reencarnação dele, os espíritos falam isso. E nós vemos pessoas que têm uma vida, de repente ela se desvia no meio da reencarnação dela, se compromete toda a reencarnação dela. E a gente não sabe o porquê cada um está. Esse precisa ainda estar reencarnado, que está cada vez se comprometendo mais no mal, sem consciência do que está fazendo. Não, consciência ele tem, mas na responsabilidade que ele está causando para ele mesmo. E outro, uma pessoa de bem, muitas vezes está no programa reencarnatório dele, embora antes, né? E também eu queria falar uma coisa, Tereza. Quando nós adquirimos um corpo para vir aqui para a Terra, ou seja, nós reencarnamos, nós viemos aqui com uma energia, vamos supor assim, para viver aqui 80 anos, um exemplo. Então eu vim preparado fisicamente para ficar aqui na Terra 80 anos. Tudo bem. Só que isso vai depender do meu comportamento. Aí o meu comportamento não é como deveria ser, eu vou ter vícios, eu vou de todas as formas, eu vou dormir mal, vou alimentar mal, enfim, vou ter vários desajustes nessa caminhada. Aí vamos supor que nesse comportamento inadequado, eu vou ter que retornar aí uns 10 anos antes. Por quê? Porque eu não soube me comportar como deveria ser e com aquele corpo que eu vim para isso. Aí quando se vê que aquela criança com 10 anos de vida ele desencarnou, esse é o ponto. O garoto com 10 anos desencarnou, como é que pode? Pode se chamar da morte prematura, claro. 10 anos o garoto desencarnou. Por quê? Aí vamos, talvez, pensar, né, a injustiça de Deus? Não existe. Mas é o acaso? Também não existe o acaso. O que pode ser, num caso desse, esses 10 anos que na existência anterior esse espírito consumiu, ele não soube viver como deveria ser, então ele veio nessa reencarnação agora para completar os 10 anos que faltou. Quando completa os 10 anos que faltou, aí vem um motivo trazido pela própria natureza, que aí é Deus que comanda isso, tudo é Deus que comanda, e aí surge o retorno dele. Agora, para a gente compreender isso, é claro que não é simples. Você fala disso, você falando assim, você está falando do suicídio inconsciente, né? A pessoa passou a noite na farra, ela gastou o dia dela fumando coisas que não devia, cheirando drogas, e aí ela antecipou a vida dela, né? Exatamente. Então você está falando mais ou menos isso. Exatamente. Né? É um suicídio indireto, como eu falo, direto, né? É o suicídio indireto, que é cometido pelas extravagâncias diversas que nós costumamos fazer. É um suicídio indireto, porque a lei divina, ninguém não tem privilégio, né? Uma outra coisa que você está falando, então aí não é a injustiça, aí é a justiça de Deus. Exatamente. Porque ele está dando 10 anos para a pessoa, para ela refazer exatamente, é a justiça. um erro que ela cometeu. É a justiça divina, né? Que predomina tudo, Sim. claro, né? Não é? Então temos que ter essa compreensão. Gouveia, faz um favor. Cumprimento o pessoal de Guarulhos, tem muita gente. Olha, obrigado, pessoal de Guarulhos. Muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? A Neuza de Osasco. Neuza, Fátima. Tatuapé. Tá todo mundo aí. Obrigado, viu? O Ival também está aí com a gente. Olha, Gratidão, hein, pessoal. Tem muita gente aí com a gente hoje. Obrigado pela audiência. Obrigado, muito obrigado Gratidão. mesmo pela E audiência. ainda continua, né? Que vai ter muita coisa. Vai ter coisa boa. E outra Começou coisa, agora, hein? E outra coisa, eu posso falar mais, complementar o que você está falando? É o Sim, seguinte, pode. nós temos o seguinte caso.
Kardec não perguntou isso para os espíritos? Lógico que Kardec perguntou. Tem uma pergunta no livro dos espíritos que ele pergunta assim: e uma criança que morre de idade? Por quê? Aí os espíritos faz essa analogia da vida. Ele fala assim: imagina você encarnado aí. Você tem que pagar INSS, aqui no nosso caso hoje. INSS, você tem que andar de ônibus, você tem que pagar mensalidade e não sei do que. Você tem que um monte de coisa, dor no corpo e tal. Então você está num lugar que é de sofrimento, de provas e expiações. É um passarinho, imagina um passarinho na gaiola. O passarinho na gaiola, ela não tem muito para onde ir. Aí os espíritos falam: se essa pessoa foi liberta, Deus está sendo justo ou injusto? Não está sendo justo? Então eles respondem exatamente fazendo essa analogia, como se naquele momento Deus está fazendo, na realidade, um favor para aquele espírito que está voltando para o plano espiritual, que ele está voltando saindo das amarras do corpo. É isso. Eu só não lembro qual é a pergunta que é, mas Kardec fez esse tipo de pergunta para os espíritos. Eles fizeram essa analogia para Kardec. Só que a gente tem que... só um adentro assim, ó, seu Luiz, uma parte aí, que não é porque vai sair de toda a situação difícil que a pessoa tem que abreviar a vida. Porque às vezes tem verdade. Pessoas que abreviando, pensam em abreviar a vida para sair de todo esse movimento, às vezes não bom do planeta, que o planeta Terra nos envolve, que ela vai se libertar e vai viver melhor. Não. Aí é pior. Isso aí só está falando de pessoas que cumpriram a sua reencarnação. E faleceram em tenra idade. E foi dado como um prêmio. Eu vou dar um exemplo. Meu pai já estava na hora, 87 anos, já estava mal, pegou Alzheimer. Um pouco antes, uns um ano atrás, eu acho, ele estava consciente. Um ano já faz que ele morreu, um pouco antes, um ano e pouco. Ele falou, um pouco antes dele perder a memória, ele falou para mim: Marcos, falei: que é isso, pai? Pelo menos eu vou sair do rolo. Você falou vou embora, vou sair do rolo. Rolo quer dizer essas coisas. Ele falou para mim: vou sair do rolo. Turbilhão aqui. Mas eu olhei para si, pensei e falei: ele está certo, ele já está ficando doente, já está bem cansado. Provavelmente, pelo que eu estava vendo, ver ele quase todo dia, já estava bem ruim, já não ia demorar muito e não demorou mesmo. E ele falou nesse sentido que o senhor falou, senhor Luiz. O que ele quis dizer? Não que ele queria ir. Sair das aflições. Queria sair dessas aflições difíceis. Já tinha cumprido o papel dele, quase 88 anos, e ia alçar voo. Então, Tereza, olha, nosso tempo daria para esse assunto daria para a gente falar muito tempo. Então, Tereza, espero que o que nós respondemos te deu uma pequena ilustração. Mas se você quiser saber mais, pegue o livro dos Espíritos, que lá fala sobre a reencarnação dos Espíritos. Pode ter um capítulo chamado Dos Espíritos. Aí, o retorno ao corpo e retorno à pátria espiritual também tem lá. Tá bom? Sim, então é isso aí. Vamos seguir em adiante, Ataíde Bastos. E então agora a USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que buscam aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. No dia 27 de abril, estaremos prestando uma homenagem a Allan Kardec na Praça Allan Kardec, que fica na Avenida Paulo Facine, altura do número 1625, na cidade de Guarulhos. Este evento está marcado para acontecer das 9 horas às 12 horas, das 9 às 12 horas. E teremos a presença do coral musical Vozes da Mãe Doca, do Centro Espírita Casa Branca do Caminho, que se localiza na Chácara Mafalda, em São Paulo.
Olha, Muito Vozes bom, da muito Moindoca. bom. Parabéns, Fátima. A Fátima canta lá. Vou ver dia 30, vai ter o quê? Dia 30, aqui é a comemoração do aniversário da rádio, da família Web Rádio. Né? Muito bom. 7 anos? 7 anos. 7 anos. E Nossa. vocês vão estar aqui, não? Estaremos aqui às 15 horas. Tá certo. Então vamos lá. Exatamente nesse instante iniciamos nosso segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. E o tema de hoje será intolerância religiosa, o retrato da falta de fé. Vamos à leitura, então? Vamos lá. É verdadeiramente bela a teoria que se diz que a fé nos torna mais fortes. Contudo, nem sempre. Há gritantes diferenças entre uma fé serena e amadurecida e uma fé adoecida e sem bases sólidas. É sobre esta dicotomia que precisamos falar. Ter fé é acreditar que uma força superior nos sustenta os passos, guiando os nossos caminhos e nos protegendo ao longo das estradas de uma vida cheia de percalços e perigos. Crer é deparar-se com o início de estrada pouco iluminado e sem qualquer luz que nos dê ideia do que nos aguarda mais à frente. E, ainda assim, colocar o pé e se pôr a caminhar com firmeza. Neste andar sereno e maduro, pode chamar a força superior de Deus, enquanto outros irmãos o denominam Adonai, Jeová, Alá, Krishna, Olorum, Zambi, Olorum, né? Zambi, Já. Não importa. Quem de nós pode responder vestido da verdade absoluta, que é Deus e qual é o seu nome? Se conceituar Deus por dizer que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está lá em Kardec, página 47. Soberanamente justo e bom, Kardec, página 23. Entendemos que a Ele agrada a fé que une e constrói recantos de paz. A Deus agrada a adoração sincera, a que sai direto do nosso coração, sem palavras decoradas, mas reais, num instante de intimidade onde externamos de nós aquilo que Ele conhece de cor. A um pai soberanamente justo e bom, importa que seus filhos tracem um caminho reto na vigilância de si mesmos, no amor, na fraternidade e na caridade. Deus, sendo Deus, não se apega à forma, mas ao conteúdo. Mas Jesus criou sim, pois disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está lá em Mateus 16, 18. Mas o que significa igreja? Aprendamos. Este é um termo que tem origem no grego eclésia, que quer dizer uma assembleia de cidadãos livres. Foi adotado pelos autores do Novo Testamento e empregado para referir a uma nova aliança do povo de Deus. Com o passar do tempo, a palavra igreja adquiriu um novo significado: edificação dedicada ao culto religioso. Cristalino, não. Quantos terreiros já foram invadidos e depredados? Quantas imagens de santos foram quebradas? Quantas pessoas são discriminadas pela crença que professam? Quantos livros foram queimados? Quantos muçulmanos são automaticamente taxados como terroristas?
Quantos tiveram os direitos religiosos colhidos pela agressão da lei da tal fé fraca que só pode se sobrepor pela força? Mas eles ainda matam. No Brasil, o dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que foi instituído pela lei, aqui tem o nome da lei, Lei 11.635/2007, para relembrar a Laolorixá Gildásia dos Santos e Santos, mãe Gilda, fundadora do terreiro de Candomblé Ilê Assé Abaçá. Sua casa e seu terreiro foram invadidos por um grupo de outra vertente religiosa que a acusavam de charlatanismo. Ela e seu marido foram perseguidos, sofreram várias agressões físicas e verbais e depredações dentro do espaço religioso. Após o ocorrido, teve um infarto fulminante e morreu. Todas as religiões são caminhos que trilhamos visando o objetivo de sermos melhores para nós e para os outros. Religião não é um salvo-conduto de caráter, de ascendência moral, de evolução ou intelectualidade. É com esta reflexão, deixo outra para que não nos digam que deixamos alguém de fora. Um ateu, de forma muito consciente, incita-nos. Perguntaram um dia a alguém se havia ateus verdadeiros. Você acredita, respondeu ele, que haja cristãos verdadeiros? Isso está lá em Denis Diderot. Fiquemos agora com a nossa reflexão íntima sobre a fé naquilo que realmente acreditamos. Esse aqui é um texto do artigo do blog Letra Espírita, intitulada Intolerância Religiosa, o retrato de uma fé fraca. Quem fez esse artigo foi a Rafaela Paes de Campos. Então. Essa. Exatamente. Tem gente que confunde religião com fé, faz uma confusão danada. Porque a nossa crença é particular de cada um. Verdade. A crença é uma aceitação de alguma coisa que eu aceito. Sim. É que eu concordo, que eu acho que é válido para mim, mas eu não posso impor ao outro, na marra, aquilo que eu aceito. E então, o que a gente fala, a pessoa diz que tem fé no meu Deus, mas ele toma atitudes que Deus, como nós falamos no primeiro bloco, Deus nunca aprovaria uma atitude brutal, uma atitude... Então, eu pelo menos acho realmente que é uma falta de fé na realidade. A pessoa não acredita naquilo que ela crê. Se ela acreditasse no que ela crê, ela guarda para ela, eu acredito nisso e pronto. Não é, mas eu não vou agredir o outro porque o outro não acredita no que eu acredito. Então, aí nós temos que entender que nós todos somos seres humanos, criados por uma força só. Nós somos filhos de uma força só. O nome é como diz aqui. Tanto faz, Jeová, Alá, isso, aquilo, né? Krishna, tudo isso pode dar o nome que você queira. Mas a força é uma só. E essa força, ela cria seus filhos. Então eu tenho que ter fé que essa força cuida de mim, zela por mim, zela pela minha família, zela pela minha vida. E eu não posso, não devo impor na marra aquilo que eu penso. Então, eu abro a palavra aos amigos. Luiz Gouveia, antes disso aí, a Silvia de Guarulhos está ligada com a gente, ela pediu a música do Beethoven para a semana que vem. Ah, que legal. Que coisa. Então... Tá aqui, ó. Qual é o telefone para pedir música, Luiz Gouveia?
O telefone é o seu, aí você passa para mim. É que eu estou sem microfone aqui. Você passa, depois você passa. Não, já passei a Silvia para você. Então tá, semana que vem. E o telefone da rádio? Na semana que vem não. Bom, se você tiver essa daí, a gente anuncia. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos, amigos, falando sobre a fé, falta de fé para cobrar do outro a minha fé. Eu não tenho fé suficiente para entender que a fé não se impõe. A fé é uma crença particular de cada um. Exatamente. O próprio nome já diz, intolerância. Né? Isso. Intolerância, na minha visão, é um atraso muito grande, porque eu quero impor aquilo que eu acredito para o outro. Isso. Né? Então, usa-se de violência, como está dizendo aqui no texto, né? Ataca-se. Por quê? Porque aquilo que eu creio é que vai salvar. É muita, como eu diria, muita arrogância do ser humano, sabe? Achar que eu sou eu e o resto é o resto. Né? Mas, infelizmente, gente, isso é falta de nós pensarmos na nossa evolução. Nós estamos no mundo, nós estamos sozinhos. Né? E nós temos liberdade de ação, nós temos o livre-arbítrio. Agora, a ponto, aí você vai lá, você não acredita por questões suas, por questões daquilo que você não tem que atacar o outro, ou então menosprezar, discriminar, né? Atribuir atitudes de violência, como está dizendo o texto aqui. Isso aí é algo muito sério mesmo. A humanidade ela tem que crescer nesse sentido, dela ser uma humanidade com a mente aberta, de respeito ao espaço do outro. Só que a igreja já foi atacada, que muitas igreja vezes, católica. É o que muitas vezes não vê. Por exemplo, quantas vezes a gente já não viu isso? De repente, uma família, ela acompanha determinada instituição religiosa, né? Aí, aqueles filhos, aquelas filhas vão se casar. E aquela pessoa que está entrando naquele grupo familiar, ela pertence a uma outra instituição religiosa, né? E muitas vezes essas uniões não são aceitas pelo restante da família por causa de um item, por causa da religião da pessoa. Então aí começam a se colocar em segundo, em quinto, em último plano todas as qualidades éticas, morais e até profissionais daquela pessoa. Por quê? Porque no domingo ela não vai na igreja que eu vou. Entendeu? Para você ver a que ponto que chega a intolerância humana. Isso entendeu? É um fato. Porque na hora que nós formos para o plano espiritual, não vai ser levado em conta, olha, você frequentou a denominação tal, YZ? Você foi do centro espírita ABC? Não. O que nós vamos levar? Nós vamos levar nossa balança, né, com as nossas atitudes, né, com as nossas virtudes. O que são essas virtudes? As virtudes são as transformações dos nossos erros, dos nossos defeitos, que nós, ao longo da nossa caminhada, nós vamos transformando isso em virtudes. Né? É isso que vai pesar. Não é a casa que você frequentou. Isso daí, gente, está fora. Isso. E essa semana, na reunião da USE, você falou um negócio interessante, indicando a Arnes. Sim. Ela é católica, mas ela tinha humanidade acima. Então, para nós não importa, importa o amor. A Zilda Arnes. Exato, a doutora Zilda, né? Então, posso contar aqui, né? Pode. Então, na semana retrasada, nós estamos ainda tratando no nosso podcast da mulher, a sensibilidade da mulher, cada semana um.
E na quarta-feira retrasada, acho que foi, né? A gente estava falando da sensibilidade mesmo da mulher. E eu recebi a intuição, foi uma coisa assim maravilhosa, né? E assim, de todo o texto que eu ia falar, aí veio a doutora Zilda, né? Eu sabia muito pouca coisa dela, assim. Então, eu abri na hora para ver e eu já sabia, assim, do trabalho social que ela desenvolveu dentro da Igreja Católica, a pastoral, né? Por sinal, são projetos muito bem elaborados. Gente, é uma maravilha. Isso. E aí, eu mencionei, então nós fizemos essa homenagem a ela. Por isso que eu coloquei na reunião de sábado, né? E casa exatamente com esse texto, né? Ela fez um trabalho maravilhoso. No fim, ela estava fazendo um trabalho lá no Haiti, né? Haiti, e deu aquele terremoto e ela morreu. Quer dizer, ela morreu numa ação social. Verdade. Aí agora nós vamos apedrejar porque ela não era da minha denominação. Que isso? Não tem nada a ver. Tem nada a ver, gente. É uma mulher dinâmica e muito bacana. Muito e como ela, existem outras por aí. Isso. Outros por aí também. E de várias religiões. Tem aquela menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Nossa, exatamente. Ela é muçulmana, né? Ela é muçulmana, acho. Porque nós estamos aqui na Terra para quê? Para somar. E o que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não falou, olha, você vai por esse caminho, agora você vai pelo outro. Não foi isso que ele falou? Não, nada disso. E ele não criou nenhuma religião. Então, ele não criou. Agora, nós, dentro da nossa pequenez aí, a gente fica criando subterfúgios. É assim que eu vejo. Deixa o Ataíde falar que a língua dele está quase saindo para fora aqui. Estou pensando o que eu vou falar da fé. A fé é uma coisa muito séria, muito boa. O Evangelho nos fala da fé cega e a fé raciocinada. A fé raciocinada, que é diferente. E a fé inata no homem. Nós já nascemos com fé, porém, a fé não vem direcionada a religião nenhuma. É a fé. Agora, o desempenho que nós damos a ela pela nossa compreensão é que faz a diferença. Vamos por a fé cega. A fé cega, ela não questiona muito, ela tenho fé nisso, naquilo, tudo bem e tudo bem, e vamos que vamos. A fé raciocinada já não é assim. Já vai analisar, vai refletir, vai questionar se aquilo tem sentido ou não. Já atinge o sentimento do coração, aquela fé com sentimento, com confiança. Essa é a fé que todos nós precisamos ter, né? Aquela fé com confiança em Deus, primeiramente, que é quem comanda tudo, e a nossa confiança, porque além da nossa confiança, nós ainda precisamos ter o merecimento dado por Deus daquilo que nós planejamos na nossa caminhada. Então, a fé está ligada a isso. E outra coisa, eu acho que a fé é inseparável da compreensão. Por que compreensão? Porque se eu tiver a compreensão do que é a fé, eu não vou criticar o irmão de outra fé. Jamais. Eu tenho que ter essa compreensão. Não criticar, seja ela qual for a crença, não importa qual que é. Temos que respeitar primeiro, porque cada um de nós aqui na Terra estamos num grau de evolução diferenciado, que não sabemos, é só Deus que sabemos. E a nossa caminhada aqui, direcionada pelo nosso livre-arbítrio, cada um tem seu modo de pensar, sua maneira de agir, suas atitudes, e que somos responsáveis por elas, e a vida que segue. Então não temos o direito de criticar, não, você está errado, você está certo, você é religião tal, você está certo, você é religião tal, você está errado. Não, isso não existe. Daí a compreensão de entender isso. Então, está tudo certo, cada um no seu lugar, no seu nível de entendimento e compreensão que se encontra no momento. Verdade.
Então temos que ter essa compreensão. E assim vai. Aleixo. A intolerância religiosa, assim, é a ignorância do ser encarnado ainda, do espírito encarnado, né? Porque, veja, nós ainda se assemelhamos muito à criança espiritual, como os espíritos nos falam, e nós percebemos claramente, esse é um ponto. Porque o ser religioso, o ser que está envolvido na religião, ele fica com essas questões de preconceito. Essa religião é perfeita, essa não é, essa faz o mal. Então, quem que você segue? Eu sou cristão, quem que você segue? É Jesus. Onde está escrito que Jesus falou que tal coisa serve e tal não serve? Qual a instituição religiosa que Jesus fundou? Jesus andava com todo mundo naquela época. Ele andava com todos os credos religiosos daquela época. E abraçava, amava, ensinava, servia ainda, o maior de todos ainda servia, amparava a todos. Ele nunca veio falar que tal religião é mal, isso é mal. Ele veio falar dos seres. E ele veio nos falar e olhar o melhor do outro. E o que nós fazemos? Queremos olhar o pior do outro por uma questão religiosa. É uma ignorância muito grande essa questão da intolerância religiosa. Um ser que é intolerante e religioso, ele não pode nem falar. Você olha ele assim, você fala o que Jesus falou na cruz, né? Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Ele não tem nem noção do que ele está falando, porque se ele fala que é cristão, que segue Jesus, isso é para nós. Se nós temos intolerância religiosa, se nós medimos as pessoas pelas religiões, é que nem você tem os fanáticos religiosos no Oriente Médio, eles não se matam lá com bomba e falam que é em nome de Alá. Maomé, não tem nada a ver com o Alcorão, com os escritos, então a gente tem que separar. Não é o Alcorão, o Maomé que não é bom, só a pessoa que entende mal essas questões. Então não são as religiões, os ensinamentos, é o que você faz daquilo que você... Ela quer levar o ponto de vista dela, né? Aqui no Espiritismo, não é o Espiritismo, é o que nós fazemos do Espiritismo. É o que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos. Então, esse é o ponto. Então, Jesus não deixou religião, é puramente ignorância do ser encarnado, essas questões religiosas, né? Discussões, preconceitos religiosos, muita falta de entendimento ainda, né? Olha, a gente vai falando, mas o horário vai passando, né? Então nós já atingimos o limite também. Mas olha, amigos, é isso. Se você tiver alguma pergunta, faça, como a Nilce falou no primeiro bloco. Quer fazer? Faça, manda para nós. Nós demos lá o telefone 9, que número que é? É 985176385. E tem também um e-mail, né? Focando, olha só o e-mail, focando@useguarulhos.com.br. Olha que legal, focando@useguarulhos.com.br, que você pode fazer sua pergunta e a gente vai discutir aqui, vamos colocar na mesa, porque a nossa mesa é a mesa que todo mundo vai fazer uma análise. Né? Senhor Luiz, como nós entramos rapidamente, ainda terminou já, um último comentário sobre isso. Você vê a ignorância e a prepotência. A pessoa ele chega tanto que ele fala que ele está conversando com Deus. E que a religião dele, que ele recebe Deus lá. Então ele não consegue nem meditar que para ele Deus só está ali. Deus não é para todos? Nós não somos filhos de Deus? Então ele não tem nem noção a cegueira que ele se envolve, espiritual, religiosa, é tão grande que ele começa a entender que Deus está ali só para aquele grupo e para ele. É igual o jogador de futebol que fala, ai, Deus me ajudou. Então Deus ajudou ele. Não ajudou o outro time. Ajuda todo mundo. Foi a competência ali de jogo. Não. Deus ajuda todo mundo, o que vale é... Algumas situações de jogo, né? Tá bom? Então vamos para frente, o Ataíde Bastos. Obrigado, viu? A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União
da Sociedade dos Espíritos do Estado de São Paulo. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontra o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. Então, vamos fazer uma prece agora, porque nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus, que para nós é uma causa primária de todas as coisas, uma energia suprema. E é toda a força que Ele nos tem dado. Por quê? A nossa vida é cheia de percalços, como foi dito aqui. E esses percalços nós temos que vencê-los. Temos que tentar sobrepor. Então a gente sempre agradece a Deus a oportunidade de estar aqui. A vida nos é dada para que nós cresçamos, evoluímos, estudamos. E pedimos a Deus nessa prece força para tudo que nos acontecer na vida, a gente tenha força para poder suportar, para poder suplantar e aí poder crescer. Então, essa prece a gente peça: Deus, ilumine meu dia a dia, ilumine minha mente, ilumine nossa alma, porque assim nós teremos melhores decisões, melhores ações. Então, obrigado até por esse programa que nós fazemos aqui toda terça-feira. Muito obrigado. É isso, como já está no fim do programa, queria me despedir, agradecendo a todos, né, equipe nossa, Sr. Luiz Gouveia, que prepara esse programa para nós, Nilce Pereira, a flor do nosso programa. Que beleza. A Thaídes, a dupla aí presente, Luiz Leite, o diretor da rádio, o Colégio Marconi, né, que nos dá condições, nos acolhe nessas suas instalações, muito bem acolhido nós estamos aqui. Então, um imenso agradecimento aí ao colégio, à sua direção também, e aos nossos queridos ouvintes. Agradecimento por estar conosco mais essa tarde, nos auxiliando, nos amparando com essas boas energias. E o amparo da equipe espiritual da USE, nos amparando e nos auxiliando neste momento. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possa estar com todos. Fiquem em paz. Pessoal, muito grata, deixo aqui minha gratidão por essa tarde. Agradecemos também a direção aqui do Colégio Marconi, né, onde nós estamos nesse momento, falando exatamente daqui do colégio. Luiz Leite, Aleixo, Gouveia, Ataídes, né? Então eu deixo aqui meus agradecimentos, um abraço a todos. Eu também me despeço, agradecendo a Deus, primeiramente, por nos permitir, todos nós estarmos aqui juntos. Agradecendo também ao nosso diretor, Luiz Leite, pela sua gentileza de nos recebermos aqui. Agradecendo a presença do nosso amigo Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira e o Colégio Marconi, que nos apoia, que nos permite estarmos aqui fazendo esse programa, e que só temos que agradecer a Deus por todas essas oportunidades que nos é concedida. E assim nós pedimos que, se possível for, a semana que vem estaremos aqui novamente, em nome de Deus, nosso Pai, e que seja permitida essa oportunidade. Muita paz a todos, uma boa tarde. Então agora eu também faço as minhas despedidas, agradecendo imensamente aqui o colégio, porque a gente tem que dar, bater palma para a associação, a Família Web Rádio e o Colégio Marconi. Muito bom. Isso foi muito bom para nós todos, foi muito bom. E aqui na Rádio Marconi não, Rádio Marconi existe, hein? Rádio Marconi existe. Então a Rádio Família Web Rádio, ela não para, são 24 horas de boa música, não é? Então nós temos entretenimento, tudo de bom,
O Luiz, você vem aí de dia, ele está sempre ativo, muito Vai voltar bom. o Good Night. Good Night vai Vai voltar voltar. o sertanejo. Olha que coisa boa. É. Então eu agradeço e falo para vocês, muito obrigado, principalmente vocês de Guarulhos que estão aqui nos escutando, a Neuza, a Fátima, a Neuza lá de Osasco, a Fátima aqui de Tatuapé e outros de outras cidades. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e muito obrigado. Esteja conosco a semana que vem. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida. Provadamente a mais ouvida da internet.